Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CNPJ Cast, podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires, toda semana a gente traz conteúdo novo aqui para vocês. Na semana passada nós não subimos um podcast, mas a gente não deixou de trazer conteúdo, tá? Nós colocamos aqui, nós temos um webinar, foi o primeiro webinar da CNPJ. Então não deixem de assistir e acompanhar, né, as nossas postagens aqui, são conteúdos valiosos. Nas semanas passadas tivemos um de reforma tributária, isso está em alta, e é importante todo mundo estar por dentro. Mas hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Eu sou suspeita, gosto muito da pessoa, da entrega, né, do trabalho que ela desenvolve, ou ela vai falar um pouquinho para vocês aqui. E o papo hoje a gente vai falar sobre marketing, só que marketing de experiência. Então seja bem-vinda, Nájila. Eita, aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu não sei se vai rodar de dia, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for escutar. Prazer estar aqui com vocês. Quem me dera saber um pouquinho, mas a gente compartilha um pouco que a gente sabe. Não, eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar. Igual eu falei aqui, ela é uma experiência para a gente mesmo ali de diferencial, né, de lidar com o cliente, o cuidado. Então, mais pra frente ela vai contar um pouquinho. Ela já esteve aqui falando de experiência do cliente. Quando a gente fala que a pessoa é referência sobre o assunto, ela é mesmo, tá? Gente, É modéstia, ela não tá querendo responsabilidade, hein? reconhecer. Isso é responsabilidade, É, quem me dera. não, ela é incrível, sim. Depois a gente vai colocar mais pro final as suas redes sociais, o pessoal de conhecer um pouquinho o seu trabalho também. Mas eu sempre gosto de iniciar, mesmo que você já, né, já veio aqui, quem nunca acompanhou, vai lá acompanhar o primeiro episódio que a gente teve com você, falar um pouquinho de quem é a Nájila. Eu acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem um pouquinho da Nájila, né, para gerar uma conexão ali, para depois a gente passar lá para Glamour. Então vamos lá. Bom, a Nájila, ela tem 34 anos, né? Eu sempre morei em Ibirité. Aí casei, moro no bairro Camargos hoje, tenho 34 anos, sou formada em logística, tenho duas pós-graduações em engenharia, de engenharia de produção, que hoje não tem nada a ver com o que eu faço. Também concluí recentemente uma pós de gestão de negócios de moda, então, Legal. assim, sempre assim, voltado. Sou casada, sou filha do Roberto e da Marlene, tenho um irmão chamado Nalian. Gente, os nomes aqui, assim, eles são diferentes mesmo, se não forem para ser. E tem uma loja, né, que hoje é minha grande paixão, a Glamour. No bairro Central Park, na região central de Ibirité. Uhum. Lá é uma casa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado com loja. E também vendo bastante Mercado Livre, Enjoei, Dafiti e por aí vai. Essa é um pouquinho da Nájila. Não, legal. É bem abrangente, assim, hoje que você tá pegando de comercialização, né, dos seus produtos. Chegando ali, então, na Glamour. Falou da Nájila de forma geral pra gente aí. A Glamour hoje, a gente consegue enxergar ela um diferencial, porque a gente vai falar sobre marketing de experiência hoje. E o seu marketing é diferenciado, porque você gera uma conexão com os seus clientes. Conta pra gente, se desde o início, quais foram os desafios, né? Porque você começou o negócio ali, foi porta a porta, que eu lembro que você falou lá no Conecta, né? Que foi porta a porta. Onde você percebeu essa questão do cuidado, da experiência do cliente, e isso trouxe mais cliente para você? Então, tá. Eu falo que a gente estava até conversando aqui mais cedo sobre não tem uma receita de bolo, né? E eu acho que quando você trata do jeito que você gosta de ser tratado, eu acho que já é meio caminho andado para qualquer negócio, Sim. né? Mas quando eu pego a Glamour em si, eu penso o seguinte, eu sempre gostei de conforto, eu sempre gostei de ter tempo para poder experimentar. Eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa muito ocupada, e assim, às vezes, tirar uma hora do seu dia faz toda a diferença para você resolver alguma coisa. Sim. Então, o que que eu fiz? A necessidade de empreender foi uma necessidade, tá, gente? Eu estava na faculdade, meu pai ia fazer a segunda cirurgia dele, terceira, perdão, cardíaca, e eu estava no ápice da minha carreira profissional. Eu trabalhava numa prestadora de serviço dentro da Fiat, e só que eu ficava, né, quem trabalha em indústria sabe como é que funciona, de segunda a segunda, e acredite, eu pedi conta. Sério? Com meu pai internado, meu pai ficou sabendo disso depois. Gente, eu sei que um tanto de gente fala assim, não, ela foi mandada embora e tal, porque muita gente tem vergonha de falar que pediu conta, mas eu pedi conta mesmo, e eu estava no meu ápice da carreira profissional, devido a grande estresse. Meu marido, então, que hoje era, na época era namorado, quase morreu do coração.
falou assim: Nájila, como que você vai fazer isso? Você vai viver de quê? Eu falei: vou vender bijuteria. Ele começou a rir. Mas, E tipo, você ele, jogou tudo pro alto sem ter a certeza de de nada. nada, de nada. Eu não tinha. E deixa eu te falar, eu só tinha umas férias vencidas. Uma não, duas. Duas férias vencidas e mais nada. Até dessa terceira eu já tinha pegado que isso aconteceu. Gente, é um caos. E eu pagando faculdade e tal, mas foi do nada. E aí eu comecei a vender bijuteria de porta em porta. Você acredita? Com a cara e a coragem. Eu tinha um tio meu que ia pra São Paulo e dava umas caixinhas de bijuteria pra pessoa vender, ele pagava comissão. Aí eu comecei a fazer isso. Aí o Lucas me apresentou uma amiga dele, ex-namorada de um grande amigo dele, e que foi assim, uma pessoa muito importante na minha vida, que aí ela tinha uma fábrica de bijuterias. E aí ela deixou eu começar a pegar lá, eu pagava no cheque. E começava. Aí eu comecei a trabalhar com bijuterias mais finas, que tinham garantias e tudo mais, e começou a dar certo. Então, assim, aí foi de bijuteria, aí falei. Fiquei muito tempo de porta em porta, e quando eu falo porta em porta, é empresa em empresa, grandes órgãos da prefeitura, escola, sempre me deixaram entrar, então eu vendia para esse povo todo. E no mesmo dia, e assim, uma coisa que eu acho que foi muito diferencial, assim, no início, muita gente é crítico. Sim. Hoje, eu acho que assim, é até um pouco diferente. É o crediário, você acredita? O fiado. O fiado, se ele é bem trabalhado, você tem uma fidelização muito grande. Mas hoje, né, que nem eu estava falando com você, que a gente estava batendo papo aqui antes, tá, gente? Eu acho que aí você tem que começar a usar as regras que elas são mais dolorosas, Sim. né? Mas assim, o fiado que hoje a gente fala mais chique, é o crediário, né? Então assim, na mesma dia que eu ia vender, eu ia receber e eu vendia mais. Então você faz uma circulação. E eu sempre tive essa coisa da logística, de cobrança. Eu nunca tive medo de cobrar, porque eu acho que para vender no fiado você tem que ter Com o medo de certeza. não pode ter vergonha de cobrar, né? Então, assim, foi um grande diferencial. Depois foi a questão da personalização. Então, eu comecei a conhecer as minhas clientes. Então, eu acho que conhecer o seu cliente gera-se um vínculo e realmente. Então, assim, no final eu já sabia. Eu brinco que as minhas clientes, elas estão. A Glamour, esse ano que vem, ela faz 10 anos de história. Vai ser um Que marco. legal. E eu falo que esse período foi muito importante, porque eu consegui, em 10 anos, manter as mesmas clientes que compravam há 10 anos atrás. Engraçado, né? É, É uma fidelização mesmo, de sempre preferência, de personalização. Por exemplo, a Tamires, ela vai precisar de um look para um casamento, para um evento. Ela me comenta, Nádia, eu preciso de um look. Aí eu falo com a Tamires, Tamires, você tem referência? Me manda uma foto que eu vou tentar buscar para você. Então, assim, eu já chego com muitas mercadorias vendidas de São Paulo por causa disso. Porque as minhas clientes, elas mesmo não tendo a peça, elas pedem para trazer. A gente fala, lá na loja, a gente tem essa mania do caderno de anotação, de encomenda. Então, a gente traz de encomenda. Então, em 15 dias, a gente traz alguma coisa parecido. Então, a gente sempre tem isso. A Tamiris gostou de uma peça, ela esgotou. Eu falo assim, gata, esgotou. Mas eu consigo a reposição dela para você. Você vai querer? Aí você fala assim, quero, pode trazer. Então, assim, por exemplo, semana que vem eu já viajo para São Paulo. E aí, eu contei ontem, já estava com 63 sacolas já praticamente vendidas. Então, isso faz uma fidelização mesmo, não tendo a peça, a gente tenta. E aí tem outras questões, né, da Glamour, que a Glamour ela entrega para Ibirité região frete grátis, porque como eu que entregava, as minhas clientes ficaram mal acostumadas, elas não vão na loja. Apesar de hoje a gente ter uma estrutura bem legal de loja, né, é uma casa. Antes era uma loja bem pequenininha no bairro Novo Horizonte, ela tinha 36 metros quadrados, e hoje é uma loja mesmo, mas ninguém vai, quase ninguém vai. Todo mundo gosta do conforto e da comodidade de levar para casa, para experimentar e tal. legal. E só de você falar isso, você vê que é a experiência, né? Que gera uma experiência totalmente diferenciada. É, acho que sim, é porque eu Não, porque gosto. 10 anos, quando você fala assim, tem 10, vai fazer 10 anos a Glamour. E nesses 10 anos, você tem os mesmos clientes de quando você iniciou praticamente, é uma experiência É. diferenciada que você Eu tem. acho que, eu acho que na realidade é uma amizade, né? É uma amizade. E é uma amizade sincera, tanto delas quanto minhas, tá? Porque, justamente porque como todo bom relacionamento, e aquilo que a gente também estava falando antes, você tem que ter regras, você tem que ter limites, você tem que ter até onde pode ser feito, até não Sim. onde pode ser feito. Esse mês, eu fiz até um desabafo, não sei se você chegou a ver, tá mesmo? Você é minha cliente também. Eu fiz um desabafo nos status do nosso
porque assim, o crediário ele é lindo, mas justamente por amizades, as pessoas vão confundindo. Como Sim. todo bom amigo, às vezes a gente confunde algumas questões das amizades, né? Então, assim, eu fui bem direta, eu nunca tinha sido tão direta, e agora, assim, eu tô tomando outras medidas mais drásticas, apesar da minha amizade, assim, eu falei assim que pro bem do meu negócio eu tinha que ser uma empresária e não Sim, a amiga das minhas clientes, com certeza. porque tem pessoas assim, 99% das minhas clientes são maravilhosas, mas às vezes a gente vai, né, tomando uma proporção que se você não respirar e falar assim, nossa, não dá para ir assim, olhar o seu negócio do mesmo jeito que você olha seu cliente, né? Então, assim, eu pretendo até para continuar dando um bom atendimento, eu acho que às vezes você tem que dar um reset. Eu brinco, a minha coleção desse mês eu até coloquei ela como recomeçar, porque eu realmente, em março, foi um mês que eu parei, respirei e falei assim: eu preciso entender a loja. Eu preciso ver o que está acontecendo, onde que rumo que nós estamos indo, o que está acontecendo, quantas clientes eu estou deixando de atender. Então, assim, a gente trocou equipe, que eram meninas que estavam comigo há 5, 6 anos, que não por problemas de loja, de maneira nenhuma, elas saíram por problema delas mesmo. Uma ganhou neném, a Mari, nossa motoqueira, que era o patrimônio da humanidade, da Glamour, ela também, né, chuva, sol, ela falou assim: "Ah, não aguento mais", e a demanda aumentando. Então, assim, todas saíram de graças a Deus na paz do Senhor da loja. Mas aí eu falei assim: não, eu preciso entender a loja. E realmente, em março, eu tive que respirar, porque às vezes a gente vai crescendo e vai tomando umas proporções que nem a gente tá entendendo o Sim. que estava acontecendo. Então, assim, gente, mas foi assim, sabe aquele trem que você faz assim, desde o estoque, um limpa de gavetas a um limpa tipo assim, de clientes e tal, porque às vezes o não, ele é necessário, né? Total, pra E, vida. e ele tem que ser assim. Eu sempre tive muita dificuldade no Connect, eu até falei sobre isso, sobre o não. E hoje eu percebo tanto que o não, ele é libertador e ele é honesto, Sim, sabe? Um não, não, eu não consigo entregar, não, eu não consigo fazer dessa maneira, não. Então, assim, eu vejo que hoje eu sou mais respeitada pelo não, por incrível que pareça. que Você legal. acredita? Que as pessoas, eu criei uma amizade e um relacionamento com as Sim. minhas clientes, que elas sabem que tudo que eu posso fazer, eu faço. Então, se eu falar não, elas têm que entender que é não, entendeu? Então, hoje eu sempre tenho falado isso com todo mundo que me pergunta, Nájila, eu falo assim, uma coisa que é muito importante, o não. E eu sempre tive muita dificuldade. E depois que aprendeu. Assim, o problema é que o não, às vezes, ele dói muito mais pra gente falar do que pra quem É vai porque a ouvir. gente tá preocupando como que a outra pessoa vai receber. E às vezes quando você fala, a pessoa recebe, tipo, tranquilo, Tranquilo, não, é porque a gente sofre com antecipado. antecipado pelo não. E eu falo muito isso. Também depende muito do jeito. O meu marido, o Lucas, eu falo que o Lucas é empresário mesmo. O Lucas ele tem facilidade de falar não assim, ó. Não, um não. Ele fala assim que um não não precisa de E justificativa. realmente não Mas precisa. pra mim precisa. Pra mim precisa, porque como a Glamour também, ela é 99%, 99 não, mas 90% dela é o marketing online, como vocês estão falando que é marketing, né, eu vou falar que é marketing. Então, assim, a fala é muito importante, Sim, a justificativa é muito importante, sabe? Não é só não, porque eu também tem essa questão, o WhatsApp tem muito da interpretação do seu dia. sim. Por exemplo, se eu te mando uma mensagem, Tamires, não, não posso fazer isso. Se você tiver como seu péssimo dia, você vai interpretar que o meu não é terrível. E nós somos responsáveis pela nossa comunicação. Entendeu? Exatamente. E aí, quando você fala assim, não, tá, eh, não consigo fazer dessa maneira por causa disso, porque é uma norma da empresa, porque não dá e tal, sabe? Aí você já consegue ter uma didática. Então, a gente estava falando também Estudante antes, sobre né, isso. que a personalização ela é mais trabalhosa, assim, né, Tamires? Ela é muito mais trabalhosa, ela é muito mais cansativa e ela é mais, é um diferencial, eu acho, que é a personalização, sabe? Porque quando a gente se apega a números, e outra coisa, por incrível que pareça, eu nunca fui apegada a números, você acredita? Eu gosto de dinheiro, eu não sou hipócrita, eu amo dinheiro, gente. Todo Todo mundo, mundo né, gosta, gente? né? Vamos falar a verdade, todo mundo. Mas você acredita que eu nunca fui apegada a números de quantas clientes, de questão de faturamento e tal, porque eu acho que isso tudo era uma consequência. E Você tem. acredita? Por exemplo, quando eu pego a Glamour hoje, ela vai bater os 10 mil seguidores. Para a proporção que a loja tem,
eu acho pouco. Aí o pessoal fala assim: "Não, mas só 9". Porque eu nunca quis ter 20, 30, 40, 100.000 seguidores, você acredita? Porque eu prefiro ter 9.000 clientes ali que são convertidos em vendas, que conhecem o meu trabalho, que sabe quem eu sou e Tem sabe conexão com você. exatamente, do que ter aquele, tipo, 100 um dia eu estava num lugar, a pessoa me perguntou: "Nossa, mas você só tem isso seguidor?" Eu falei assim: "É, só isso seguidor". Aí você acredita que eu fiquei pensando nisso? Eu falei: "Gente, mas eu só tenho 9.000 se". Na época eu nem tinha 9.000, eu tinha 7.000 e alguma coisa, eu falei: "Nossa". Mas aí eu fiquei assim, depois aí eu falei isso com o Lucas, falei assim: "Nossa, Lucas, fulano de tal". Aí eu fiquei pensando nisso, aí ele falou assim: "Mas e seu faturamento? E e o retorno que você tem?". Exato. Às vezes é muito maior de quem tem números e tal. Aí eu sempre pensei nisso, eu falei isso até com a minha terapeuta, eu falei assim: eu acho que isso tá tão relativo, porque tudo é uma somatória, né, tudo os números são nada mais para uma somatória. Mas é porque é um trabalho com propósito, né, Nájila? Quando a É. gente faz aquilo que a gente gosta, é diferenciado. O seu negócio é diferenciado. A sua comunicação no Instagram é diferenciado. A sua fala no WhatsApp é diferenciada. Quando a gente começou a fazer o desenho desse mês, de quem convidar, eu até falei com o Luiz, não, a gente tem que convidar a Nájila no marketing de experiência. Ele Eita, falou, por ser homem, né, não conhece a loja mesmo estando aqui em como assim Ibirité. você não conhece a loja? Brincadeira. Aí eu falei com ele, não, tem que ser. Eu fui e contei pra ele como que funciona o atendimento no WhatsApp, como que é seu posicionamento no Instagram. E isso é o seu diferencial mesmo. E quando você fala pra gente que nem é que você não se preocupa, né? Acho que a palavra nem é essa, é que você não fica olhando para os números, e sim para os seus clientes, e sim a entrega que você quer levar, esse é o seu diferencial. E eu acho que quando a gente fala de marketing de experiência, é por isso que gera uma conexão tão grande com os clientes. Quando a gente trabalha com propósito, o dinheiro é consequência mesmo. Os números no Instagram é consequência mesmo. Gente, lembrando aqui que eu gosto de dinheiro, tá? Porque, porque a Não, pessoa, a gente não vai ser hipócrita. porque Todo às mundo. vezes a pessoa fala assim: "Ah, tá vendendo uma imagem". Não, não é Não, isso. não. Eu acho que o dinheiro é importante, eu acho que todo empresário que empreende, ele realmente tem que ganhar, ele tem que, porque a dor de cabeça é triplicada, né? Não, com E certeza. mas eu falo muito isso, nessa era de várias comparações, é até legal você falar de número de Instagram, eu sempre trago isso e tal, porque eu também já passei por esses tipos de questionamento. E eu acho que todo mundo, quando resolve empreender, tá, Minis, ela passa por essa questão de comparação. Então, assim, às vezes, a fulano tem uma loja melhor, ciclano tem uma loja melhor, faz videozinho melhor, faz aquilo, mas é a sua realidade, entendeu? Com quem que você está se comparando, sabe? E eu sempre tive isso, porque eu sempre tive medo da comparação, ela me deixa perder quem eu sou. Por exemplo, eu sempre tiro como referência, inspiração, Giovana. A gente até dividiu o palco aquela É. vez, inclusive, assim, é uma referência para mim, por quê? Porque, assim, ela tem um know-how, uma pessoa que está há 30 anos fazendo história em Ibirité. Claro, gente, que vai ter, se for em Sarzedo vai ter outra pessoa, se for em Mário Campos vai ter outra pessoa, se você for em Barreira é outra pessoa. Cada região tem Sim. sua referência e cada pessoa também tem sua referência. Mas eu sempre me coloquei no meu lugar. Peraí, a minha comparação com a Giovana é ridícula? Eu posso me inspirar com dela. Inspirar é o que eu faço, tentar buscar aprender dela, até porque o público que a Giovana atende é totalmente diferente do meu. Sim. Mas assim, eu falo muito isso. Como que eu, vou fazer 10 anos de história, vou me comparar com uma pessoa que tem 30, sabe? Então, assim, são comparações que, que te frustram se você for ter esse tipo de comparação, sabe? Então, assim, é como você pegar uma grande empreendedora e começar a fazer a comparação dela. A história de vida dela é diferente da sua, a disponibilidade de vida dela é muito diferente da sua. E é aquilo que a gente também estava falando, no início, a gente suporta muita coisa. Sim. Depois, quando você já vai ficando mais velho, tudo fica mais difícil, porque você não aguenta mais algumas coisas que você antes suportava, Sim. entendeu? E eu falo suportar porque também eu empreender, principalmente com mulheres. Eu acho que, né, isso tá aqui no Lidar no CNPJ, dia a dia. você trabalha com mulheres também, cada uma de uma personalidade, cada uma de um jeito, cada uma de um gosto, cada uma de uma era, né. Por exemplo, eu acredito principalmente no CNPJ, você tem aqui as pessoas que são mais velhas, tem as pessoas que são mais novas, que são gerações totalmente diferentes. Tem uma que ama o Instagram, tem outra que nem o Instagram tem. Tem uma que ama o TikTok, tem outra que não sabe nem como que Nem sabe. funciona. Exatamente. Eu, por exemplo, eu fico bem me comparando não, mas observando,
porque eu agora tô com uma geração mais teen na loja, né? Então, que elas estão 20 anos menos, né? A mais velha, ela sou eu, e depois a Priscila. Então, tem a Stephanie e a Kézia, que elas são com 19 anos. E assim, gente, elas fazem umas coisas que eu falo assim, gente, isso não é da minha geração, isso não é da minha época. Mas quando você para pra pensar, nós estamos falando de 16 anos, eu tenho praticamente idade para você ter ideia. E isso choca. Porque sem perceber, vai dando, vai Muda mesmo. renovando. E a sua paciência, até no jeito de explicar, delas de entender, da gente falar para elas, delas entenderem é muito diferente. Então, assim, eu acho que essas comparações de empreendedorismo, essas comparações de tipo de marketing, o que faz para você mesmo o que faz sentido, né? É o que faz sentido para quem você quer atingir. Eu, por exemplo, se eu fazer videozinho de TikTok, as minhas clientes vão rir da minha cara, porque não é o público que eu atinjo, Sim. Não entendeu? é o seu perfil, Não, né? de jeito nenhum. Imagina, tá? Mas você que compra comigo, eu tô dançando Zé Felipe perto de você, que você vai ficar assim. Não tem sentido Sim. aquilo, né? Então, assim, então, assim, eu sempre tento buscar o que tem sentido para as minhas clientes, né? Aquilo tem sentido para minhas clientes, fazer dancinha tem sentido. Então, uma linguagem, às vezes, mais extrovertida, o meu forte mesmo é o WhatsApp, não é Instagram, porque é personalizado. Então, todo dia a gente posta no Instagram e as mesmas coisas que estão postadas no Instagram estão nos nossos status. E você acredita que tudo sai pelo status, não Do pelo WhatsApp. Instagram? Eu ia te falar isso, o seu movimento pelo WhatsApp, ele é maior, né? E normalmente é a plataforma mais difícil de vender, assim, que quando você vai pegar as pessoas que trabalham com e-commerce, vamos dizer assim, que hoje você trabalha mais a venda online, né? Uhum. É onde as pessoas têm mais dificuldade de fazer venda. E você faz mais venda lá no WhatsApp. É, eu acho que por causa disso. E todo mundo assim, agora eu tô tentando me modernizar tecnologicamente, que é uma coisa que eu não gosto. Tudo que a gente não gosta, a gente tende a procrastinar. E a modernização tecnológica, para mim, ela é doída. Porque eu tenho preguiça, na realidade, a palavra é até feia falar, mas eu tenho preguiça dessas tecnologias. Sim. Então, aí todo mundo, vamos fazer site. É igual eu faço tráfego pago com uma empresa, aí vamos fazer o site, você já tem demanda. Eu falo assim, olha, se for pra fazer um site, eu acho que a minha cliente, ela não. Você perdeu pra aquela, porque é muito diferente. O site, você comprou um qualquer lugar, entendeu? E sabe outra coisa que acontece, tá? Mas eu acho que as pessoas estão muito carentes, sabe? É aquilo que a gente também estava falando. É o assunto do momento. É, as pessoas estão muito carentes. E eu também, às vezes, tenho carência de ir numa loja e ser bem atendida, sabe? De alguém me explicar como é que aquela peça vai ficar, de filmar. Às vezes eu gosto, gente, eu não compro só na loja, tá? Eu compro em todos os lugares. É, eu sinto falta de entender se o tecido vai dar certo, se não vai dar, sabe? Se o caimento vai ficar legal ou não vai ficar. De tirar a dúvida com alguém que a gente está matar de raiva. É você mandar um negócio de agendamento e a pessoa tá assim, um para isso, dois para aquilo, Aí eu três também para não gosto, aquilo. gente. Gente, isso acaba comigo também. Diz, eu prefiro. E aí, esses dias o Lucas estava rindo de mim, falando assim, você tá igual uma senhorzinha da terceira geração que tava ligando. Mas aqui, eu tava tentando marcar o médico. E todo dia era em o horário que eu podia marcar. A pessoa não estava online para me responder. A mensagem era automática. Barará, barorô. Aí eu começava de manhã, e aí, durante o dia, esquecia de responder a mensagem automática. Estamos encerrando seu negócio. Quando foi um dia desse de manhã, eu peguei. Tinha uns 4 médicos na máquina. Liguei para um por um. Com 20 minutos eu já estava tudo marcado, tudo resolvido. Já tinha tirado a dúvida se eu conseguia agendar o mesmo exame para o negócio do médico. Sabe? É mais prático. A tecnologia, claro que, gente, não sou contra, não, de maneira Sim. nenhuma. Ela vem muito para isso. Mas eu acho que às vezes ela atrasa, você acredita? Por exemplo, você vai comprar uma peça na Glamour. Às vezes você tá precisando ela para hoje, você quer ver o caimento dela hoje, entendeu? Aí você vai entrar no site, você vai escolher, você vai ficar na dúvida se vai servir, se não vai servir. Aí se servir, você tem que depois mandar no correio de novo. Você tem toda uma logística Sim. reversa, porque isso é muito bom, claro. Volto a te dizer, não é sobre idade isso, não é sobre Nájila, você sou a maior compradora no Mercado Livre. Mas e eu também devolvo tudo também se eu não gostar, sabe? Mas é aquele negócio, é tipo assim, ser igual aos outros, em pleno século XXI, será que isso eu acho que é um desafio, um diferencial,
e ser igual, sabe? Tudo assim, até onde que isso vai ser benéfico? Sim. Até onde que você está concorrendo com a massa, sabe? Isso que eu penso. Até onde que a massa vai, por exemplo, quando eu vendo no Mercado Livre, na Enjoei, na Dafit, são plataformas totalmente diferentes. No Mercado Livre eu vendo um segmento que não tem nada a ver com moda. Na Enjoei eu tenho outro segmento também que não tem nada a ver com o meu ramo. Então, assim, sempre diversificando. E eu percebo o seguinte, não tem vínculo nenhum, A sabe? pessoa tá entrando, pegando o que ela precisa e tchau. Saem, assim, as vendas são significativas e tal, mas não é aquele trem. Assim, é prático, claro que é uma coisa vapt-vupt, resolveu, acabou e tal, mas eu fico pensando assim, o que é que vai ser da gente? Sabe? No final das contas, porque e outra coisa também, a Glamour ela atinge um público ali dos 50 a mais também. A gente tem muita cliente 50 a mais que elas não são tecnologicamente. Sim. Elas não são formadas, porque quando a gente para pensar, a nossa geração, a gente pegou a transição da tecnologia. Sim. A gente conhece, Sabe, né? a gente sabe o que que é o atraso e sabe o que que é o novo. Mas quantos anos você tem, Luiz? 19. O Luiz não sabe o que que é ligar para uma pizzaria e pedir uma pizza. Você faz isso? Ou você vai pelo aplicativo? Eu acho mais transmitido. É, porque, por exemplo, eu estava falando isso com a minha terapeuta e eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu estava falando com ela da minha dificuldade da linguagem, das meninas, porque eu me ponho sempre como aprendiz e eu erro demais, tá? Erro muito. Aí eu estava falando com ela, eu falei assim, ô Tassi, é, eu tô com muita dificuldade com essa geração, porque ela tá assim, "Ô, Nájila, vamos lá, eu vou te dar um exemplo que eu falo com todo mundo que tá nesse mercado, e ela é só uma terapeuta empresarial, e ela tá falando o seguinte, você foi da época que você ia no orelhão, você tinha que discar 90, 90 e decorar o número do Exatamente. seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É, você tinha que decorar números importantes da sua casa e tal. Você usava prefixo. Eu lembro que quando para ligar para minha avó, que já até faleceu, era 031 37, porque ela é de Piracema. Hoje em dia não tem isso. Então a gente é de uma geração que ainda teve que executar. Hoje é o seguinte, você vai pedir uma. Quem foi? Luísa tá se olhando assim. É uma geração que a gente teve que pensar, sabe? Não que vocês mais novos não pensem de maneira nenhuma, mas é porque é tudo mais fácil, mais rápido e Hoje mais tá muito mais na tecnológico. mão. Hoje tá muito mais na mão. Por exemplo, eu brinco assim, às vezes eu posto um negócio em qualquer plataforma digital, as pessoas não leem. Elas não leem, elas vão pela foto. Aí esses dias, eu ri demais, porque eu fiz a descrição da peça, né? Eu fiz uma descrição da peça plus size, coloquei lá o tamanho, a medida da modelo e tal. E falei assim: a peça não estica, por ela não estar elastando. A pergunta que eu recebi na caixinha de mensagem foi o seguinte: a peça estica? Aí eu olhei assim, aí eu com toda a paciência, oi, querida, maravilhosa e tal. Cada hora eu chamo ela de alguma coisa, as clientes de alguma coisa. Falei assim, não, ela não estica. Infelizmente, conforme descrito no anúncio, ela não Não lê. estica. Não lê. A pessoa não lê. Por exemplo, quantas vezes a pessoa pede, vai no aplicativo e ela pede uma comida pela foto. Aí, às vezes, a pessoa tá lá, tem escrito lá assim, intolerância à lactose. Pra você aí tem porque hoje todos os cardápios têm, ninguém lê, Não. ninguém lê. Então, aí quando a Tássia me falou sobre isso, eu falei: "Realmente", ela falou assim: "Olha, Nájila, tem coisas que é o seguinte, você tem que falar assim, ó, você vai pegar esse copo de água, você tem que jogar a água fora e trazer outra água. Pra gente é óbvio, mas o que que é óbvio pra você?" Exatamente. Entendeu? Esse ponto aí é crucial mesmo na comunicação. E até mesmo para você que lidar não só com colaboradores, mas lidar com cliente, porque você também tá na frente, né, Laje? Você também faz os atendimentos. Faço, eu amo Hoje a vender. Glamour tem você. Eu amo vender, você acredita? Eu acho que isso é até um pecado, que eu tenho pecado também na Glamour de não delegar as vendas do jeito que eu gostaria, mas é porque eu amo, você acredita? Eu amo vender. Eu brinco que eu venderia facilmente. Eu prefiro vender do que administrar. Sério. Demais. E vendas, assim, eu acho que tem que ter desejo mesmo de vendas, É, porque as pessoas antigamente tinham uma visão muito errada de vendedor, né? Vendedor é chato, né? Todo mundo visualiza vendedor como uma pessoa chata. Mas hoje em dia, quem sabe vender é, é uma pessoa muito boa. Hã? Quem vende é bom É, demais. eu brinco assim o seguinte, a minha professora ontem, foi ontem, segunda-feira, aí eu tive uma aula e ela estava falando justamente sobre isso. O tanto que
o mercado, né, o varejo, de uma forma geral, sofreu muito preconceito por causa dessa questão, né, de ser vendedora, de trabalhar em comércio e tal, mas nós somos a maior fatia empregadora do Brasil, entendeu? E assim, quando você para pensar, eh, depende muito do vendedor, né, Sim. dele querer, das oportunidades. E outra coisa que um dia desse estava passando no Instagram e um coach desses aí estava falando sobre que todo mundo tem que vender, e realmente, o dentista ele tem que vender, Todo o mundo advogado vende. tem que vender, o professor ele tem que vender, o mecânico ele tem que vender. Às vezes você quer fazer uma coisa, um carro, o mecânico te vende, sabe? Então, o tanto que é diferencial é vendas. E eu acho que aquele negócio, aí volta de novo na personalização. Eu sempre bato na tecla da personalização. O Lucas brincou comigo, porque eu compro muita coisa pro Lucas da Giovanna. Muita coisa não, né, gente? Porque o Lucas, homem é mais econômico e tal, mas eu gosto muito das blusas da Giovanna Lima. Sim. Masculina. E aí, esses dias eu tava. Quem me atende lá, a Iane. Aí a Iane me falou assim: Honesto, eu gosto das blusas. O Lucas falou: faz um consignado pra mim. Aí eu falei, ela deixou, aí o marido da Giovana bateu lá na porta da loja, porque a gente mora de frente, mora assim, né, a loja de frente, ele bateu lá na loja. Aí cheguei lá em casa, aí o Lucas tá assim, Nájila, mas eu não tô precisando de blusa. Eu falei, seu Lucas, mas eu sempre gosto dessas blusas e tal e tal. Aí ele tá assim, eu falei assim, escolhe uma. Aí ele falou assim, gente, não acredito que eu tenho medo, Giovana, tá fazendo você comprar sem precisar. Aí eu falei assim, não, não é que tá precisando, porque de qualquer jeito também eu precisava de um presente. Falei, pode escolher uma. Então, assim, eu sempre acho que isso é o diferencial, sabe? Sim. Nessa época que tá todo mundo assim, é, você quer, você pega, você quer, tipo assim, entender o seu cliente, igual, aí ela escolhe, mandou a Iane também conhece o meu gosto, nem é o meu, do Lucas, aí mandou as roupas lisas, do jeito que o Lucas gosta, a chance daquilo ser convertido em venda é gigante, Enorme. entendeu? A Najara esses dias estava brincando que chegou aqui pra ela um conjunto, né, ela curtiu no Instagram, e aí ela não respondeu. A Najara, gente, é do CNPJs, ela é o RH daqui, né, o DP Isso. daqui, né, e ela não respondeu o Instagram. Eu sei que é o seguinte, tem períodos que a pessoa não vê Instagram, não vê WhatsApp. Aí o que que eu fiz? Eu mandei pra ela o conjuntinho. Ela tá assim, Nájila, você mandou, na hora que eu assustei, já tava aqui. Eu falei assim, não, porque aí você vê ali com mais calma na sua corpo, na sua casa e tal, e tal, e tal, e tal. É isso, entendeu? Eu acho que isso faz o diferencial, porque na realidade, quando você chega no Instagram e não tem retorno, a pessoa não te responde, não sabe o que que é. Gente, isso pra mim não é vender. Sabe? Eu Isso é acho. marketing. De certa forma não, com certeza. Mas eu falo o seguinte, o meu negócio é aquele vendedor ativo e não Totalmente. receptivo, sabe? Então a pessoa tem que gostar de vender. Porque o receptivo é o seguinte, você tem uma loja, um ponto comercial e as pessoas entram, então você está só recebendo. Ali você consegue trabalhar, o meu não. O meu é o seguinte, a gente tem total, eu tenho uma lista de clientes, o nosso sistema, aí a gente sempre imprime todo mês, a gente imprime as listas de clientes nossas. A gente grifa os clientes que compram manual, tá? Porque o sistema não dá isso, tá? Inclusive, Contazul ajuda nós, nos ajudem. É, ele não dá quem não tá comprando, ele só põe um relatório dos comparativo não dá. A gente risca, quem tá comprando, quem não tá comprando, a gente grifa um por um. Mas acho que a gente tá numa cartela de quase 700, 800, última vez 812, mas eu fiz um limpo aí e tal. Então a gente põe pra quanto tempo não tá comprando, a gente manda mensagem, pergunta, sabe? A gente sempre no aniversário dos clientes, a gente gosta de presentear com mimo, pra lembrar que ela é especial, que a gente tá lembrando do aniversário dela. São essas pequenas coisas que vão trazendo vínculo, sabe? Eu acho que essas coisas. Nossa, é um baita diferencial. Você falou sobre isso, eu sou cliente, né, lá da Glamour. Além de ser cliente, a gente tem um contato aqui na CNPJ também, por isso que eu falei que a gente vai ser sempre suspeito, porque a gente conhece a Nájila e conhece o negócio dela também ali. E de fato é um diferencial muito legal. O dia que eu recebi, aqui no dia do meu aniversário, o mimo que você mandou e tudo. Toda vez que eu tô lá em casa, que eu abro o banheiro ali, que eu olho a penteadeira, eu vejo a escova. Eu lembro que foi a Glamour que fez o envio da escova. E isso faz com que não saia da nossa cabeça a loja. Então, toda vez que eu penso em comprar algo, além de já ficar acompanhando, eu vou pensar em vocês. Obrigada. Inclusive, tá precisando gastar mais. Gente, eu sou meio, não é pão dura, eu sou bem regradinha com gasto. Ela tem que gastar mais. Tá difícil. Ajudem. Ajudem. Mas esse é o marketing de experiência, sabe? É a sensação de. Não é você estar querendo empurrar nada no seu cliente.
É aquela conexão que você gera com o cliente sem querer como é que fala? Não é empurrar, sem querer forçar a barra, sabe? Então, tá. Teve um período que eu estava assim, sabia, forçando a barra, você acredita? Sério? Eu gosto sempre de falar isso porque é o seguinte, não são só flores, sabe? Eu acho que é por isso que em março eu me permiti, graças a Deus, porque quando a gente já tem anos na estrada, você já consegue se permitir, né? Às vezes respirar um pouco e falar assim, não, o foco agora não vai ser a venda, o foco vai ser reorganizar. E aí eu realmente estava tendo umas queixas de clientes assim, sabia? É. E aí eu gosto sempre de falar isso, porque nem tudo são flores mesmo. Sim, com E às certeza. vezes você vai caindo tão no automático, porque a personalização, gente, ela é personalizado mesmo. Então, assim, Tamires gosta de roupa tal, eu vou mandar para elas sem compromisso. Mas ela pode me devolver tudo se eu tô mandando para ela sem compromisso, ela não tem obrigação nenhuma de ficar. Sim. Você concorda comigo? Então, aí teve um dia uma cliente falou comigo assim, Nájila, eu gostaria que você não me enviasse as peças que eu não te pedi. Eu não, eu lembro disso. Por quê? Porque depois eu não consigo te entregar na data que você quer que eu entregue, eu não consigo ver, e eu não gosto de receber as mensagens que você me manda, de tipo assim, você conseguiu olhar, achou e tal. E ela foi bem sincera. Aí aquele momento que ela fez isso, eu falei, peraí, tá acontecendo quando? Aí eu chamei a turma toda. A minha equipe toda, falei, gente, tá acontecendo isso? Tem acontecido com qual frequência? Alguém tem reclamado? Aí tive mais 2 pontuações. Olha para você ver, porque às vezes você tá tão envolvida ali no seu negócio, e assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Sim, Que se você não parar e falar assim, peraí, se eu continuar desse jeito, o que era lindo fica invasivo. sim, Porque tem isso também, entendeu? Tem um limite do marketing e da invasão. sim. Porque senão, por exemplo, uma outra. E aí eu tive problema com o motoqueiro, porque até a troca, a Mari tinha 5 anos, 6 anos comigo. A Mari, gente, pra quem não sabe, era a minha motoguel. Então a Mari conhecia todo mundo, viu a vida de todo mundo, e é um amor de pessoa. Aí o que que acontece? Aí eu comecei com outro, que ele começou a, tipo assim, jogar as coisas. Aí, eh, Misericórdia. jogava, e aí uma cliente falou assim, Nájila, se minha cachorra tivesse pegado, ela tinha destruído o negócio, e eu não ia pagar. Porque eu não pedi para jogar, eu não pedi, você entendeu? Aí nesse dia, aí ela não essa cliente específica não falou comigo, falou como colaboradora. Eu falei assim, então peraí, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E realmente, aí você começa a entender assim, você começa a ter muito volume de serviço. Até onde que você tem que ter muito volume para não perder. Sim, Então, aí você, porque às vezes você acha, volto nos números de novo, quando você fica pegando os números, você fala assim, peraí, não. não tá fazendo sentido. Não vai dar certo, não vai dar certo. Porque tem gente que tem a ambição de crescer e ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro dá muito trabalho. E tem que ter uma logística, assim, espetacular. Não só no ramo de roupa, né? Vamos dar um exemplo dos CNPJs. Se você chegar perto de Djalma, do Jean, e falar com ele assim, era melhor ter menos funcionários, antigamente, ele vai falar assim, Sim, talvez a minha dor de cabeça era menor, rentavelmente era melhor, só que o mercado, ele é tão cruel, Thaís, que ele vai chegando no patamar, ele te obriga a a crescer. crescer. Porque senão, você não pode, por exemplo, a Glamour foi muito isso que aconteceu. Eu não podia ter mais o faturamento que eu tinha, a vida que eu tinha, tendo uma loja de 30 metros quadrados. Já não era condizente, entendeu? Entendi. Porque as pessoas falavam assim, eu lembro que era aquele supermercado São Justado lá do Novo Horizonte. O cara que vende Minas Cap, ele ficava assim, todo dia alguém me pergunta se essa loja vende muito, como é que ela sobrevive? Aí eu falo assim, como é que você fala? Aí ele fala assim, fica aqui 5 minutos, você vai ver o tanto de sacola que sai. Entendeu? Você vê, Nájila, é pelos outros? Não, não é pelos outros. É porque as pessoas também têm expectativas diante Sim, de você. Você tem que, para quem é comerciante, para quem é empreendedor, você tem que suprir. Uma coisa é ter expectativa diante da pessoa física. Você não tem que ter, mas de uma loja você tem que sim, ter. sim, você tem, Entendeu? se você tem que entregar essa expectativa, né? Totalmente. E aí eu tava rindo com o Lucas o seguinte: começou, não dava, não tinha espaço. Aí é aquele negócio. Falei assim, não, não dá, senão eu tô ficando realmente para trás. E o mercado, ele tem isso. Uma hora ele te obriga. Ele não te pede, ele te obriga a virar a sua chave. Porque senão você tá ferrada. Que a expansão acontece.
Hã? E a expansão acontece. Acontece, porque ou então você vai ser só uma lojinha, que também tá ótimo. Tem gente que, gente, Depende do que a pessoa tá buscando, né, Nájila, pra ela. exatamente, do que ela almeja. E financeiramente eu fico rindo assim, porque assim, quando eu vejo uma lojinha de baia, alguém faz um comentário e fica assim, você nem imagina o tanto que a pessoa deve estar ganhando. Porque assim, é um preconceito É um mesmo, preconceito. sabe? Então, assim, e depende do que a pessoa também quer para a vida dela, e aquilo também, em que fase da vida dela ela está, né? Tá? Isso é muito diferente. Uma Nájila de 20, uma Nájila de 34, uma Nájila quando ela tiver 40, 50 é muito diferente. Sim. São estágios da vida totalmente diferentes. Não, verdade. E quando a gente fala dessa questão do marketing, igual você tem um conhecimento muito profundo do seu negócio, mesmo que você falou que parou para respirar em março, né, ali que você falou: "Vou olhar o que está acontecendo", é como se você pegasse por cima e: "Meu Deus, deixa eu ver o que está acontecendo aqui". Esse seu essa sua conexão, esse marketing, esse trabalhar de forma reativa, isso sempre foi seu? Você não buscou isso no mercado e implantou, não, sempre foi Então, não, sempre foi meu, você acredita? Engraçado, eu acho que é porque time, aquela história, né, meio atrasada, né? Time que tá ganhando, a gente não se mexe. Como eu, como eu vendia de porta em porta, entregava mercadoria, sempre foi um diferencial, sabe? E eu sempre trabalhei com metas pessoais. E da loja, né? Toda loja tem que ter a meta. Então, eu sou muito assim com essa questão de meta. Então, eu também não sou aquela que vive no fantástico mundo de Bob, porque quando você vive no fantástico mundo de Bob, você vai se frustrando. sim, É aquilo de novo que eu estava te falando. Então, assim, eu sempre as minhas metas são altamente atingíveis. Então, elas me motivam todos os dias mais a ser reativa. Então, quando eu vou dar um exemplo simples, né? Quando eu cheguei perto em março, eu falei assim, não, contando em resumo, esse mês passado, ano passado, foi um ano muito difícil para mim, em questão de equipe mesmo. Foi o meu maior gargalo e a minha maior dificuldade hoje é a equipe. Por quê? Hoje as meninas são ótimas e tal, porque a Glamour antes, ela era uma lojinha, era uma lojinha do bairro Novo Horizonte, que eu amo de paixão e tenho o maior orgulho de falar isso. Só que o que que acontece? O próprio mercado foi me obrigando, e as mesmas pessoas também foram acompanhando. E aí a gente teve que agregar mais pessoas na equipe, porque só a gente não dava. E aí a gente teve muita dificuldade de ser aberto, porque a gente já era muito fechado a nossa equipe. E aí, eu tive, nesse período, gente, a água da Glamour bebeu, engravidou. Aí eu tive as meninas engravidando. Aí, é difícil dar uma continuidade, é. né? Porque todo mundo que aqui, CNPJ, tem diversas mães, né? Então, assim, elas saem, licença maternidade, elas voltam outra pessoa, porque são mães, cara, eu não tenho o que Os falar, desejos são, mudam mudam, também. e aí tem, assim, aí tem aquelas coisas assim, a Magda, por exemplo, eu queria muito ter continuado, aí, por recorrência do filho, não continuou, sabe? Então, aí foi um gargalo, aí troca funcionário, vai trocando funcionário, vai trocando funcionário, isso vai te dando um desgaste emocional, e, assim, como a Glamour, a personalização da venda, ela é diária, é assim, você nunca fala uma vez só para o cliente e acabou. Então você sempre tem uma rotina. Tava ficando confuso até para o cliente, aquilo ali tava me matando. E eu falei, gente de Deus, o que que eu vou arrumar? Quando foi esse ano, eu falei assim, beleza, a Magda voltou de licença maternidade, eu vou respirar. Aí sabe o que aconteceu? Dona Magda falou assim, Nádia, eu não posso ficar mais. Mas meu coração foi ao chão. Eu falei assim, mas tudo bem, vamos lá. Tive tempo, né, me programei, a Magda ficou um período comigo, ela saiu em março, me programei, falei assim, olha, eu quero fazer as contratações mais assertivas e tal, eu sempre terceirizei as contratações, e aí dessa vez não, eu falei assim, eu quero participar do processo seletivo todo, então foi assim uma peneira bem peneirada, aí eu ficava assim, meu Deus, toda vez que eu entrevistava, eu rezava e pedia a Deus, falava, Senhor, ajuda, que seja pessoa boa e tal, e tal, e tal. Bom, aí quando eu vi que a Magda ia sair e tal, eu falei assim, então peraí, e nesse período do ano passado, eu tive 5 colaboradoras passando na loja, sabe? Nossa, isso pra mim me senti a pessoa mais frustrada do mundo. Nossa, ainda mais pro seu atendimento ali. Nossa, eu me senti muito frustrada, Tamires. Foi assim, uma frustração que eu tratei em terapia, foi isso. Mas eu também percebi que eu errava demais por causa da liderança materna que eu sempre tive. E agora eu tento ser menos materna possível. E aí eu peguei e falei assim, nossa, gente, eu preciso resolver essas questões da Clamor. E quando chegou em março, que a Magda ia sair,
Aí ela falou: "Você não quer que eu treine as meninas?" Eu falei: "Não, Magda, não, porque você só ficou muito boa porque eu te treinei, para que você entendeu quem era glamour." Tá, eles mas de lá pra cá eu tô trabalhando igual gente grande, minha filha de Deus, eu trabalho de segunda a segunda, ontem eu fiquei trabalhando, aí, sabe, tudo que eu posso eu tô adiantando, trabalhando, dando assistência às meninas, porque eu vou te contar, tá, Meires, que luta, tá? Mas eu também estou refazendo uma outra equipe, dos meus valores, dos meus conceitos, Legal. porque isso é muito importante, né, tem que ter o que que é o meu valor, o que que é minha visão, o que que eu quero, o que que seja referência, sabe. E esses dias, toda vez que acontece um erro na loja, porque acontece, tá, não é um mar de rosas, eu não vendo a Glamour como mar de rosas, volto a te dizer, eh, trabalhar dá trabalho, personalização dá 3 vezes mais trabalho que você possa imaginar. Com certeza. Hã? Vocês têm aqui também um trabalho bem Tem, e o personalizado. atendimento, eu vejo que eu sempre falo, né, eu defendo, a gente conversou sobre isso no Conecta ano passado, a experiência do cliente hoje, a empresa que não trabalha com a experiência do cliente, eu não vou dizer que está fadada ao fracasso, porque eu acho que tem mercado para todo mundo, né, mas ela pode ficar estagnada. Total. E que também, tá, Tamiris, hoje, com o passar do tempo, eu acho que também é normal a pessoa estagnar, porque eu falo assim, até aonde que você também vai ficar buscando aquele nossa, de ser de ter, porque também Cansa, um né. cansaço físico e emocional ali, sabe, porque todo mundo é igual gravidez, eu não sou mãe, mas todo mundo romantiza a gravidez no dia a dia ela é dura, cara. É Demais, igual demais. você como mãe pode falar sobre isso, sabe. Perfeito. E é igual empreender, a Glamour é um filho, eu tenho diversos problemas, eu tenho diversas abdicações, por exemplo, o Lucas estava doido pra gente emendar o feriado, ele emendou, sabe. Mas eu trabalhei ontem, eu trabalhei hoje, vou trabalhar amanhã, sabe. Então assim, "Ah, eu vou fazer o que eu quero", não gato, você vai trabalhar muito, você vai ter que fazer seu corre, você vai ter que se virar, porque deixa eu te falar gata, é muito trabalhoso, É muito trabalho. entendeu. É muito, muito trabalhoso, mas também é prazeroso. Hoje é uma coisa que eu amo fazer. E também tem os meus limites, que nem a gente estava conversando. Hoje eu já falo mais não, eu já me permito, mas a Nájila de 10 anos atrás não se permitia, entendeu? É um processo, né, Com Nádia? certeza. Legal. Deu para pegar vários insights, assim, eu não sei se todo mundo que na hora que for parar para assistir vai conseguir pegar também ali, mas, assim, gente, tá muito claro, quando a gente fosse partilha para umas dicas de marketing de experiência, é a personalização. Com certeza, É você cuidar do seu cliente, não querer só vender, com certeza. né. Porque a gente tem hoje venda por site também, eu acho que até o site, não igual a gente estava conversando aqui, que no site a pessoa entra, e ela já está praticamente buscando ali, já sabe o que quer. E normalmente ela já pesquisa uns 3 sites antes de escolher um. Eu acho que até para site tem que existir uma experiência diferenciada, né, uma visual, cupom, essas questões também são legais, né, para trabalhar com marketing de experiência. Hoje o seu é mais comunicação total e conexão com o cliente. Total. E assim, a loja ela tem um vínculo, né? O crediário ele gera esse vínculo, mas o nosso crediário, Nájila, como que você faz? O crediário da loja é diferente do de vendas. A pessoa que faz a cobrança do crediário, ela não tem nada a ver com a venda. Então, é uma pessoa que ela, todo início de mês, ela manda uma mensagem, ela cobra, na semana ela manda confirmando. A venda não tem nada a ver com o crediário, entendeu? A gente ama vender. E a Priscila, que eu brinco com ela, que é meu caixa, que é o nosso financeiro e tal, ela fala assim, ela ama receber, então assim, tem que estar sempre alinhado. Eu falo assim, quando você entende o seu público que você quer atingir, igual a CNPJ, a CNPJ sabe o que ela quer, o quem ela busca, quem que é Sim. interessante, porque eu escutei isso até com o Tule, e eu sempre falo isso também. Tem cliente que não é para você. Sim. Tem cliente que não é para você, e você tem que entender que não é para você. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo, as CNPJs pegam uma bitela de uma indústria. Talvez ela vai ter que perder todos os outros para ter essa petela de indústria. É interessante? Vale a pena? Sim. Até onde que vale? Entendeu? Até onde que ela está disposta a abdicar daquilo, a ficar na mão de um? Porque nem todo cliente é para você, e de fato não é. Às vezes você quer vender para aquela cliente, você quer atender. Não. Por exemplo, uma pessoa que
que gosta de marcas, não vai na minha loja, eu não vendo marcas, entendeu? Eu vendo essas mais, Você vende qualidade. De é, qualquer forma, você mais, traz mais qualidade. populares, mas com preço mais acessível, porque a marca, ela tem um preço dela, que se você quiser, você tem uma referência para poder ir. Mas, então, assim, então aquela pessoa, ela não pode ir na minha loja, porque ela não é uma cliente para mim, entendeu? Eu posso proporcionar para ela uma experiência diferente, mostrar para ela que ela pode usar, às vezes, uma roupa de qualidade, de tecido legal e tal, pagando menos que ela pagaria numa marca, mas se ela tiver predestinada como uma marca, eu não consigo atendê-la. Então, assim, eu achei essa frase bem interessante, que tu falou ela no Connect, e eu acho ela muito importante. Nem todo cliente é para você, e entender isso é muito importante. Não, com certeza. Passando ali pela parte das dicas, igual eu falei, eu acho que dá para entender bastante sobre as dicas, mas não abrindo seu negócio para todo mundo como você trabalha, mas se a gente fosse passar umas dicas principalmente para as pessoas que estão no mesmo ramo, né, de roupa feminina ou masculina. E eu até falei que eu acho que muita gente tem dificuldade de vender pelo WhatsApp. Hoje você vende bem pelo WhatsApp. Conta pra gente, assim, algumas dicas que você passaria, além dessa personalização, quais são os cuidados que tem que ter? Você mede o tempo de atendimento? Você tem esses cuidados com o atendimento ali? Como que funciona? Então, lá na loja, a gente tem o ticket médio do dia, né? Todos os dias a gente sabe o quanto que foi a média de venda por cliente, quantas clientes a gente atendeu. Por quê? Porque tem clientes, a gente nunca preocupa, volto a dizer de novo, eu gosto de números, eu gosto de entender eles. Depois, em janeiro desse ano, que eu comecei a implantar, porque antes também não tinha. Então, assim, vamos supor, às vezes a gente se apega a números, né? Sim. Então, o que que eu faço? Eu faço assim, eu prefiro atender a Tamires, e a Tamires, ela é um potencial de compra para mim, né? Isso aí eu gosto de falar, isso aí né, que é onde a gente estuda, Não, com e certeza. Você a tem que ir gente, em busca disso é, mesmo. mas, por exemplo, a Tamires é um potencial de vendas para mim. A Tamires, ela tem filho, eu já sei que ela tem filho. A Tamires, eu sei que ela é uma pessoa mais clássica, ela gosta de roupas mais sobrias e tal. A Tamires usa acessório. Então, a Tamires é um grande potencial de vendas Hum, para mim. Eu não preciso atender 3 Tamires, eu posso atender uma Tamires e fazer ela fazer muitas compras com a sim. Taclamo. Então, o que que eu faço? Eu sempre tento montar, por exemplo, agora você tem uma menina, não é, Tamires? Menino, Ah, verdade. nem pra ser menina. Porque senão eu ia receber uns lacinhos e tal. Eu sempre tento olhar pra Tamires e falar assim, o que que a Tamires gosta? A Tamires gosta disso, então eu vou mandar isso pra ela. Então, a Tamires, em vez de eu vender só pra ela um brinco, eu posso vender uma calça, eu posso vender uma blusa. Então, eu sempre tento agregar o valor. E isso tem dado muito diferença, entendeu? E olha para você ver o tanto que a vida é doida, né? O tanto que às vezes parar, respirar e entender é importante. Porque em março eu me permiti não vender, em abril o nosso faturamento agora já está quase de dezembro. Que legal. Entendeu? Eu não fiz o fechamento, porque o nosso fechamento é hoje, né? Por causa do dia útil, mas eu acredito que foi parecidíssimo com o de Dezembro que é um mês dezembro. bom, né? Bom, então, assim, quando você consegue entender e falar assim, peraí, eu preciso explicar. E eu acho que eu atendi menos pessoas do que eu atendi em dezembro. Então, ou seja, eu simplesmente fiz uma pequena mudança de entender aquela venda, aquele cliente que quer comprar, o que que ele quer comprar? Se ele me procurou é porque ele quer comprar, Sim. entendeu? Então, assim, eu penso sempre nisso. Se ele é um potencial de venda, então o que que eu posso agregar para ele? E o que mais que eu posso mandar para ele, sabe? É, assim, eu sempre falo isso. Outra coisa, não ter vergonha, né, Tamires? Eu acho que um vendedor não pode ter vergonha. Ele não pode ter vergonha de vender o que ele Não, ele faz, tem que bater a cara dele sabe? ali. Ele não pode. É tipo assim, nessa era digital, cara, começa vendendo pra sua família, sabe? Aquelas coisas boas. Mas família apoia sim, gente. Oferece pra sua tia, pro seu ver, pra sua avó, pro vizinho. Vocês não vão ter que comprar por dó. Se eles estão comprando por dó, seu dinheiro tá entrando do mesmo jeito, minha filha. Do mesmo jeito, entendeu? No início, eu tinha certeza, mas com tanta gente comprava por dó, pela minha coragem de vender de Ir porta em lá, porta, bater. com certeza. A pessoa comprava por dó. E assim, outra coisa que eu também nunca menosprezei. O Lucas brinca comigo porque venda do varejo, ele é venda menor, né? Sim, Nunca menosprezo o pequeno. Sabe? Aquela vendinha de 20, de 30, meu filho, nunca menosprezei ela. Ela é a porta de várias outras. com certeza.
Eu acho que são mais essas assim. A personalização, eu falo o seguinte, depende muito do seu ramo, depende muito do que você está disposto a fazer, do que você está disposto a investir. Por exemplo, se você é uma loja de rua, é muito difícil a personalização Sim. dessa maneira. Mas você pode personalizar num pós-venda, você pode personalizar numa data de aniversário, rapidinho, me fala qual que é o seu nome e qual que é a sua data de aniversário, lembrar para aquela Sim. cliente, sabe? Porque assim, o meu negócio, por ser uma casa, eu não tenho aquele fluxo de pessoa o tempo inteiro. Então, uma pessoa que está na loja de rua, ela tem geralmente aquele fluxo, então é É difícil diferente. respirar. Sim. Então, assim, eu penso muito nisso. E outra coisa, sempre olhar para o seu negócio, dar essas pausas igual eu dei, sabe? É muito importante. Para ver se esse é o caminho que você está seguindo, é o que você quer. Vale a pena? Porque às vezes não vale, entendeu? É aquilo que eu estava te falando. Quando você estava. Eu estava pensando nisso, eh, de dezembro em abril. Eu trabalhei muito em dezembro, gente. Vocês não têm noção, eu É trabalhei uma demais. loucura. Em abril eu trabalhei, mas não foi assim, loucamente. Então, assim, olha para você ver, para ter o mesmo peso e a mesma medida, entendeu? O que Sim. mudou? Talvez tenha sido parar, focar, falar assim, peraí, vamos E refazer a isso aqui. organização. Vamos refazer. E outra coisa também, quando eu fiz esse desabafo também das minhas clientes, falando que a gente ia cortar mesmo o crediário e tal, e ia ressignificar a loja, todo mundo me respeitou, porque as pessoas respeitam quando tem não. Verdade. Entendeu? Porque elas entenderam que ali não podia mais brincar, porque eu não ia, e não tô tolerando mesmo, sabe? Tá? As meninas, a Priscila tava até brincando assim, Nájila, mas fulano de tal, eu falei assim, gata, ela não tá cumprindo as minhas regras. Na minha loja tem as minhas regras, as minhas normas e o meu jeito. E eu não posso chegar na CNPJ e falar assim que eu não quero esse copo, eu quero um preto, eu quero isso, quero aquilo, é que eu vou poder ir aí só 2 horas da manhã para gravar o podcast. Não, você tem suas regras, você tem suas normas. Entendeu? Acho que é mais aí. Mas as pessoas, quando você. Não é quer impor, né? Quando você tem regras, as pessoas passam a respeitar de fato. Totalmente. Porque elas compram em outros lugares que possuem regras e elas respeitam. Totalmente. Eu acho que mudar essa visão, assim, é legal mesmo. Quando você falou um pouquinho sobre venda na rua, eu acho que o que falta em algumas lojas, que a gente está falando um pouquinho da experiência, é ter pessoas que se preocupam com o cliente mesmo. Igual você falou da venda pequena. Às vezes a pessoa entrou na loja, ela vai olhar só, sei lá, uma blusinha de R$ 20 nessas lojas que é de porta aberta. Se você entrar na loja, é porque você tá precisando de alguma coisa. Gente, quem vai passear em loja hoje em dia? Me E ajuda ninguém, aí. eu não entro Com, em loja para ficar passeando. com o tempo contado do jeito que a gente tá. Exatamente. E eu acho que tá faltando é esse estalo na cabeça de algumas pessoas de ter cuidado com quem está te procurando, né? Mesmo que você faça um trabalho reativo, a pessoa já tem uma conexão com você, mas quem procura, você não pode perder. Não. Por mais que a pessoa não compre de primeira, aquilo lá é uma oportunidade, né? Uma oportunidade que pode ser até futura. Então tem que ter cuidado. Eu acho que o cuidado é a base de qualquer negócio, mesmo que a gente venda serviço ou venda produto, tudo é venda e tudo é pessoas, não é? Nájila, é incrível bater papo com você, gente. A gente conversa bastante, tanto eu quanto elas. A gente Olha, senta pra... aqui a gente só faltou a cerveja. Próxima vez Aham, você na já próxima a gente toma. vai colocar um amendoim e uma cerveja. Porque aí vai durar umas 2 horas de podcast e é muito incrível conversar com você. Você tem uma energia muito boa, né? De verdade, a gente gosta muito de você, da Glamour, do seu trabalho. Quero parabenizar mais uma vez por toda a entrega que você faz. A experiência de fato é incrível. E agradecer por ter aceitado esse convite. Que a gente tenha mais bate-papos como esse. A porta vai estar aberta mais uma vez. E quero deixar esse momento para você falar das suas redes sociais, para as pessoas acharem você, público, vai lá conhecer um pouquinho da Nájila, da Glamour. Então, a Glamour, gente, ela tá no bairro Central Park ali. Para quem é de Birité, deve saber mais ou menos onde que é o cartório ali, na rua de trás, na rua. Gente, eu não sei o endereço da minha loja. Ela não sabe o nome Corta da isso. rua, mas Gente, acontece. é ali, tá? Central Park, Emanuel Ferreira Diniz, Manuel Ferreira Diniz, número 56. Gente, eu sou péssima com o nome. A gente tava falando de gravar 90 antigamente, hoje a gente não grava Não grava. nada. Não, mas aqui eu tenho alguma dificuldade com nomes. Por isso que todo mundo é maravilhoso, poderoso, porque, filha, é tanto nome que eu falei errado que só Jesus. A Glamour, o Instagram dela é glamour_Birité. O meu perfil pessoal é fechado, mas podem chamar lá que eu
põe Nájila Dependendo do underline aceitar. Teixeira. Não, eu aceito geralmente. É porque, assim, é muita gente, assim, e eu lá eu gosto de postar palhaçada, eu gosto de conversar fiado, e às vezes não é todo mundo que tá querendo ouvir. E vamos fazer uma visita, se você for de Birité, região, a gente oferece o frete grátis. Vamos lá conhecer um pouquinho da experiência da loja, viu? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada Até a a você, próxima. tá? Até a próxima. E vocês ficaram até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar aqui também. Nós vamos colocar, a Nájila falou das redes sociais dela, mas a gente também vai colocar aqui. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Beijo, obrigada, tá? Obrigada.